E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Acabou alguns instantes atrás, lá na Arena Dorflex, como eu costumo dizer. Corinthians 0, São Paulo 0. Um majestoso gelado, né, em todos os aspectos, um frio absurdo aqui em São Paulo, sensação térmica aí de 5 graus. E um jogo também muito truncado, um jogo meio xoxo. Um jogo onde eu acho que a parte técnica deixou muito a desejar e acredito que ambas as equipes entraram com uma preocupação maior de se defender do que de fato fazer gols e vencer a partida, né? São Paulo mais uma vez não consegue quebrar o tabu nessa arena maldita, mas é aquela coisa, né, gente? O São Paulo não quebrou o tabu no Campeonato Paulista e foi campeão. Então, para mim, tanto fez, tanto faz esse tabu ser continuado, digamos assim. É claro que na estatística é ruim, incomoda o torcedor, não vou ser hipócrita de dizer que não, mas temos muitas coisas mais importantes do que ficar focando em quebrar um tabu contra o Corinthians nesse estádio deles. Então, tudo tem que ser colocado, eu acho que no seu devido lugar. São Paulo, se fôssemos analisar racionalmente apenas a situação de pontuação, o São Paulo teria sim que ter vencido esse jogo, porque com o empate o São Paulo permanece na zona do rebaixamento e vai cada vez mais se complicando a situação. São 8 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não venceu ainda, isso é inadmissível, é inacreditável, é a pior campanha inicial do São Paulo na era do Campeonato Brasileiro da história. Então, alguma coisa precisa ser feita, mas eu também entendo que não é um passe de mágica que o São Paulo vai passar a jogar com a confiança, com a entrega, com a disposição, com a fome, com a intensidade que teve nos jogos do Campeonato Paulista, aonde o São Paulo se sagrou campeão. Eu acho que muitos fatores corroboraram para essa situação do São Paulo estar nesse momento, nesse contexto, na zona do rebaixamento. Acho que as coisas estão melhorando, já começou hoje no sentido dos retornos de Miranda, do próprio Luan, que começou como titular. Daniel Alves, eu nem vou tocar no assunto dele ser colocado no meio, porque eu acho que é um desperdício, e para mim, repito, ele não deveria mais vestir a camisa do São Paulo depois que ele aceitou disputar as Olimpíadas com a seleção daquele projetinho de treinador 2, que é o Jardine. Mas você vê que o São Paulo, também com o Benítez bem fisicamente e tudo mais, você vê que o São Paulo está voltando a ser um time mais seguro, coisa que não acontecia quando os principais jogadores do São Paulo estavam fora por lesão. Como que o São Paulo entrou hoje, né? O Hernan Crespo, que não estava na beira do gramado de novo por conta da Covid, o São Paulo foi comandado ali pelo assistente técnico Juan Branda mais uma vez, começou com o Thiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo, essa foi a trinca de zaga titular do São Paulo, Igor Vinícius na ala direita, Reinaldo na ala esquerda, Luan, graças a Deus retornando, Liseiro, Benítez, e na frente e na frente o Éder e o próprio Benítez também, o Daniel Alves, foi no lugar do Benítez, e o Benítez fez a companhia de ataque ali, mais ou menos do ataque, né, ele como um meia, mas também chegando bem, pisando na área, ao lado do Éder. E o primeiro tempo muito truncado, né? Quase não teve chances de gol, de fato. E a partir do segundo tempo, o São Paulo voltou um pouco melhor, mas longe, né? Longe de ser aquele time incisivo que a gente viu. E o Corinthians também é um time muito ruim, fraquíssimo tecnicamente. É um time que deixa demais a desejar. Tem alguns momentos ali que trouxe alguns perigos em chutes de fora da área, uma bola na trave, no Volpi e tal, mas assim, no mais o que a gente pode entender? Em termos de campanha, né, de você sempre pontuar em jogos fora de casa onde você não é o mandante, ok, o São Paulo consegue um resultado interessante. Agora, se a gente for analisar a situação atual que o São Paulo se encontra, é um resultado ruim em termos de pontuação, como a gente falou. E o grande problema é que o São Paulo faz um início de campeonato praticamente com vários jogos fora de casa.
né? E aí isso complica muito, né? Porque você não consegue sair dessa zona do rebaixamento com esses jogos complicados. E o próximo jogo do São Paulo, domingo, às 6h15 da tarde, é somente contra o líder do campeonato, RB Bragantino, que sempre é uma casca de ferida esse RB. O São Paulo jogar contra ele, o São Paulo tem enormes dificuldades, independente se joga no Morumbi ou fora de casa. E o São Paulo vai ter que ganhar esse jogo, não tem outra coisa a se fazer. O São Paulo vai ter que armar uma estratégia, fazer um planejamento, jogar esse jogo como se fosse uma verdadeira final para vencer finalmente no Campeonato Brasileiro. A gente está indo para a 9ª rodada. São 9 jogos que o São Paulo está indo. Praticamente 1/4 do campeonato já foi embora, né? Se a gente for falar aí de 36, 38 rodadas, digamos assim, né? Então, não tem outra coisa a se fazer. O São Paulo precisa vencer, sim, no Campeonato Brasileiro e tem que vencer o líder agora, domingo. Porque senão começa a complicar cada vez mais. A 10ª rodada vai ser contra o Internacional em Porto Alegre, lá no Sul, onde é sempre difícil jogar. Então, olha as 10 rodadas iniciais do São Paulo. Se o São Paulo não somar pontos contra o RB Bragantino, se o São Paulo não fizer o dever de casa, mesmo sendo líder, e não somar pontos contra o Inter, vai ficando cada vez mais complicado, gente. Então, eu achei um jogo muito brigado, disputado, um jogo tenso, um jogo fraco tecnicamente, um jogo de muito frio, como eu disse para vocês aqui em São Paulo, um jogo que ambas as equipes se estudaram e estavam mais preocupadas em se defender do que outra coisa, mas pelo menos não perdemos, sabe aquela coisa? Eu estava imaginando esses 2 jogos que o São Paulo fez contra o Ceará e contra o próprio Corinthians, eu estava imaginando 2 derrotas, eu já estava contabilizando isso. E querendo ou não, o São Paulo consegue 2 pontos nessa situação. Então somar pontos nesse momento é sempre importante, mas está na hora de vencer. E eu acho que independente da dificuldade, que vai ser muito complicado jogar contra o RB Bragantino em casa, o São Paulo não pode mais pensar em perder pontos em casa se quer sair dessa situação logo. Então a gente vai ter que fazer um planejamento específico para esse jogo, como se fosse a verdadeira final do campeonato, para o São Paulo conseguir ganhar e começar a respirar e começar a galgar outros pontos importantes, porque vai ter que vencer jogos que necessariamente não precisaria, não teria que contabilizar esses jogos como vitórias. O São Paulo vai ter que fazer isso pelo início horrível que fez desses principalmente 5, 6 jogos. Porque eu entendo que jogar fora contra o Ceará é chato, jogar contra as Galinhas lá na Arena do Flex é chato, né? Jogar contra o Inter é chato. Então, os jogos que o São Paulo precisava ganhar, que era contra o Fluminense, a primeira rodada, empatou, contra o Cuiabá em casa e não ganhou, e contra a Chape em casa e não ganhou, são jogos que o São Paulo vai ter que buscar fora. Ou ganhar, por exemplo, do líder do campeonato, o RB Bragantino, no Morumbi, né? Então, gente, a toada, a peleja tá aí. A gente vai ter que continuar brigando, vai ter que continuar disputando, não vai ser de uma hora para outra que o São Paulo vai sair dessa situação. A gente tem que apoiar. Infelizmente a gente não pode fazer como 2017, que a gente estava lá no estádio apoiando, a gente que tirou o São Paulo da Série B. Desse ano vai ter que ser na vibração positiva, na distância mesmo, e rezar para tudo dar certo. É isso que nos resta. Deixa aqui teu comentário, o que você achou do jogo, quem que você achou o melhor da partida, e o que você vislumbra aí para os próximos jogos do São Paulo, e a gente vai conversando, tá bom? Grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo!